Nessa aula de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre engenharia de requisitos, né? A gente entendeu o que é um requisito e nessa aula nós vamos falar sobre o que é esse processo todo, né, de elicitar requisitos. Então vamos lá. A engenharia de requisitos. Só para a gente reforçar, né, trazer esse conceito novamente de engenharia de software, que segundo o Somerville é uma disciplina de engenharia, mas voltada para a área de desenvolvimento de software, né? Então todas as técnicas são utilizadas para desenvolvimento de software, e aí ela é empregada desde os estágios iniciais de um software até a entrega desse sistema para o cliente. Então a gente tem algumas principais atividades genéricas, que elas são realizada dentro de um processo de software, né? Essas são 4 fases genéricas. Então, é a especificação de software, o desenvolvimento, a validação e a evolução deste software. Então, a engenharia de requisitos, ela está dentro da especificação de requisitos, que é quando a gente começa a descobrir qual realmente será as funcionalidades que a aplicação que nós vamos desenvolver terá. Né? Então, aqui a gente tem um ciclo de vida de um desenvolvimento de software. Aquela fase anterior, aquelas atividades anteriores que eu falei para vocês, ela tinha 4 fases, né? Mas alguns processos podem ter mais. Mas olha aqui, o design e a implementação ali estava numa única fase, que é o projeto e a implementação. Então a gente tem aqui na primeira fase os requisitos. Aqui, a gente projeta o software, implementa, testa ele e depois faz a manutenção quando ele já está em atividade. Então, a gente tem a engenharia de requisitos que está aqui dentro dos requirements, tá ok? Então, os requisitos eles são a base para todos o projeto, né? Então, o projeto ele tem muita coisa, mas sem os requisitos, a gente não tem nada para fazer ali dentro. Né? Ele define o que vai ser as funcionalidades do software, o que as partes interessadas, ou seja, os stakeholders, necessitam e também o que o sistema deve fazer para satisfazer as necessidades do cliente. Né? Ele guia as atividades, esses requisitos, né, do projeto, e normalmente são expressas em linguagem natural para que possa obter o entendimento. Né? Então, linguagem natural é essa linguagem mesmo que a gente utiliza escrevendo ali, como esse texto que a gente vê na tela. Geralmente é dessa forma, mas a gente pode expressar os requisitos de uma linguagem um pouco mais técnica também, o que a gente vai aprender na nossa disciplina, tá? Então, o que é a engenharia de requisitos? Sabemos que ela é uma atividade, né, dentro do processo de desenvolvimento, que é a elicitação de requisitos, e aí dentro daquela fase ali nós temos a engenharia de requisitos. Né? O que significa isso? Então, a engenharia de requisitos ela tem essas atividades que visa, a primeira coisa é avaliar se o sistema é útil para a empresa. Então, antes de fazer um software, a gente precisa saber se ele é útil para a empresa, se realmente ele é necessário para aquela empresa. Será que não já tem alguma coisa pronta para a gente oferecer para essa empresa? Né? E a gente chama de estudo de viabilidade. Depois, a gente vai descobrir, né, quais são as funcionalidades que vai ter nesse software, ou seja, quais são os requisitos desse software. Que a gente chama isso de análise e elicitação e análise de requisitos. Uma vez que a gente entendeu tudinho, escreveu bonitinho todos os nossos requisitos, a gente coloca ele de uma forma padrão, né? Geralmente são diagramas, são tabelas, que a gente chama de especificação. E por último, a gente verifica se esses requisitos realmente eles são necessários para aquele sistema. Percebo que na engenharia de requisitos eu nem falei de código ainda. Eu estou apenas na fase inicial do software para poder descobrir as necessidades do cliente, ou seja, as funcionalidades daquela ferramenta. Então, essa primeira fase a gente pode chamar de engenharia de requisitos. Olha só, a gente tem aqui um modelozinho, né, que
customiza aqui para a gente essas fases da engenharia de requisitos. Então, a gente pode ver nessa forma de elipse aqui, elipses, a gente vê cada uma das fases, olha, uma, que é estudo de viabilidade, de obtenção e análise de requisitos, especificação de requisitos e validação de requisitos. Então, algumas das fases a gente pode voltar, tá vendo, para outra, para poder refinar ou buscar novos requisitos. E aí, para cada fase, a gente tem uma saída, que geralmente é um documento, que aqui na primeira é o relatório de viabilidade, aqui a gente já tem os modelos, o modelo do sistema que a gente vai desenvolver, se é cliente-servidor, peer-to-peer, né? A gente também tem aqui a especificação dos requisitos, e a gente gera aqui requisitos de usuário e de sistema, né? Que tá aqui dentro a gente pode ter os requisitos de usuário e de sistema, requisito funcional, requisito não funcional, regra de negócio, né? E a validação dos requisitos, que aí a gente gera também aqui, coloca dentro do documento de requisitos. Então, ó, o objetivo todinho da engenharia de requisitos é o quê? Produzir um documento de requisitos, tá? Olha só, todas as fases geraram um documento, né? E aqui vocês podem perceber que nessas outras fases gerou um documento que depois foi para esse documento chamado de documento de requisitos, tá? Então, o objetivo da engenharia de requisitos é gerar um documento de requisitos, que nesse documento eu vou ter todas as funcionalidades dos meus sistemas, né? Todas as características dele, né? As restrições e posso ter também diagramas ali dentro desse documento de requisitos, né? Assim, a engenharia de requisitos é o processo pelo qual os requisitos de um produto de software são coletados, analisados, documentados e gerenciados ao longo de todo o ciclo de vida de software. Daí a importância da engenharia de requisitos, a importância dos requisitos. Porque imagine se você não entendeu exatamente o que o cliente quer e você já começa a codificar, vai ter um trabalhão danado para você voltar com a ferramenta, ou, digamos, já desenvolveu a ferramenta, né? Mostrar para o cliente e aí colocar aquela funcionalidade. Ou às vezes, se você não faz bem essa parte aqui de licitação de requisitos, você coloca o software em produção e aí tem que adicionar novas funcionalidades. Tudo isso é custo, é tempo, né? Assim, a gente pode ter as seguintes atividades dentro de um processo de engenharia de requisitos. Essas atividades a gente coloca aqui como uma forma de organizar, né? Às vezes ele não é tão sistemático dessa forma, né? A gente, quando é um software pequeno, a gente produz o nosso documento de requisitos, tem essas fases, mas não necessariamente a gente faz como se fosse uma atividade ordenada, né? A gente faz quando tem habilidade, vai pegando o documento, já vai fazendo a licitação, já dá para fazer alguns diagramas ali e vai fazendo. Mas quando é um software grande, a gente precisa passar por todas essas fases bem definidas, tá? A primeira fase ali que a gente tem, vamos chamar de atividade, né? Dentro da engenharia de requisitos, é o levantamento dos requisitos. Tem o levantamento dos requisitos, mas é importante lembrar que antes disso foi feito um estudo de viabilidade, para realmente saber se aquilo que a gente queria fazer, ou deveria fazer. Então, aqui a gente faz o levantamento dos requisitos. Quais são as funcionalidades que a gente vai querer nesse software? Então, essa é a fase inicial do processo de engenharia de requisitos. Nessa atividade, levam-se em conta as necessidades dos usuários e clientes, informações de domínio para saber o que esse software vai fazer. É um software de gerência de estoque de uma farmácia, então o que precisa de receita, o que não precisa de receita, quais são as legislações que nós precisamos entender para poder desenvolver esse software. A gente também vê sistemas existentes, regulamentações, né, que são as legislações e etc. Então, nessa parte de levantamento, aqui, ela tem como objetivo para que a gente possa entender a organização como um todo, né, os processos dela, a necessidade e a possibilidade de melhorias e restrições existentes. Então, qual o problema dessa empresa? O que a gente quer resolver?
O que a gente pode melhorar aqui? Quais são os requisitos que a gente pode implementar no nosso software que vai trazer uma melhoria significante para esta empresa, né? Dessa forma, nos preocupamos na descoberta dos requisitos. Então, existem várias técnicas de levantamento de requisitos. Eu vou voltar depois, lá no final, só para falar sobre elas, tá? Eu vou só falar sobre essas atividades aqui da engenharia e depois eu falo só sobre levantamento de requisitos de algumas técnicas. Então, a outra atividade que a gente pode ter aqui dentro da engenharia de requisitos é análise de requisitos. Então, nessa atividade, os requisitos são levantados, que a gente fez anteriormente, foi lá, buscou, viu qual era a necessidade. A gente começa a pegar aqueles requisitos que foram coletados de uma linguagem natural, às vezes só anotados, e aí a gente começa a colocar de uma forma mais técnica, através de diagramas. Então, a gente tem vários tipos de diagramas que a gente pode utilizar para estar representando os nossos requisitos. Então, quando bem inicial, a gente usa o caso de uso. Depois, quando a gente começa a implementar, a gente pode usar um diagrama de classe. Ou para a gente entender o fluxo do nosso software, a gente pode colocar ali um diagrama de atividades. Então, a gente, aqui na análise de requisitos, começa já a trazer esses requisitos para uma linguagem mais técnica. A representação gráfica são mais compreensíveis do que descrições detalhadas em uma linguagem natural e por isso são utilizadas, né? Então, quando a pessoa está entendendo os requisitos, ela pode colocar isso numa linguagem estruturada, mesmo como português, mas quando você coloca numa linguagem mais científica, por assim dizer, você elimina a ambiguidade e isso faz com que a comunicação seja mais clara entre a equipe de requisitos e a equipe de codificação, né? Então, a análise é uma atividade de modelagem, é quando você começa a, de fato, modelar o teu sistema. Você pega as necessidades do teu cliente e começa a modelar já em um sistema. Algumas dessas modelagens ainda são só representações gráficas, como é o caso da UML, onde disponibiliza vários diagramas para essa finalidade. A documentação de requisitos. Então, aqui a documentação é uma atividade de registro e oficialização dos resultados das fases anteriores. Então, eu fui lá, elicitei os meus requisitos, coloquei eles de uma forma formal, por assim dizer, e aqui a gente vai documentar isso para que, quando a equipe de desenvolvimento e de teste precisar, é só vir aqui nesse documento e ver como esse software foi construído, né? É materializado um documento de requisitos, ou seja, o objetivo da engenharia de requisitos é produzir esse documento de requisitos aqui, que contém uma descrição do propósito do sistema, uma breve descrição do domínio do problema e lista de requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio, tudo descrito em linguagem natural. Mas também a gente tem o diagrama de caso de uso, que a gente coloca dentro do documento de requisitos, que não é linguagem natural, né? Então, pode ter também não linguagem natural. Então, desenvolvedores, clientes, usuários e gerentes utilizam esse documento. Ele é importantíssimo, tá? Para o desenvolvimento. Tanto para quando esse software ele estiver funcionando e precisar de manutenção, é esse documento que ele vai ser requisitado para as pessoas entenderem o código, por exemplo. O que esse método faz? Com a comunicação dele com outros módulos. Está tudo aqui dentro do documento de requisitos, né? Então, depois que a gente colocou o documento, a gente também precisa, uma coisa muito importante é ter qualidade nesses requisitos. Então, essa fase aqui é importante para que a gente possa tanto validar quanto verificar esses requisitos. Os requisitos são a base para o desenvolvimento. Dessa forma, é fundamental que eles sejam cuidadosamente avaliados. Portanto, os documentos produzidos durante a fase anterior devem ser submetidos à verificação e validação dos requisitos. A verificação é ver se eles estão produzindo uma saída correta, né? E a validação é realmente saber se eles são necessários. É válido esse requisito ou não? Desenvolver um requisito que o cliente não precisa, né? Então essa diferença de verificação e validação.
Então, ó, aqui, a verificação assegura que o software esteja sendo construído de forma correta. Por sua vez, a validação assegura que o software está sendo desenvolvido o software correto. Às vezes você está desenvolvendo uma funcionalidade e desenvolveu ela muito bem, porém ela não é necessária, né? Você precisa validar se essa funcionalidade que você fez ela é necessária. E por último a gerência de requisitos, né? Então quando você fez todas essas atividades, você precisa gerenciar, porque os requisitos mudam, né? Você mudou por o caso de uma legislação, pode ser também que mudou porque o entendimento foi errado na hora que o analista de requisitos foi conversar com o cliente. Então, mudança nos requisitos ocorre durante todo o processo de software, né, de desenvolvimento. Isso ocorre devido à descoberta de erros, omissões, conflitos, inconsistência nos requisitos, melhor entendimento dos usuários sobre as suas necessidades, etc. Então pode ser que o usuário não entendia exatamente o que ele queria e por isso não te disse, né, de uma forma clara o que ele queria. Então, para minimizar os problemas causados por essas mudanças, é necessário gerenciar os requisitos. Nesta fase, examina-se os documentos de requisitos para garantir que todos os requisitos tenham sido declarados de modo que realmente satisfaçam as necessidades dos clientes e usuários, né? Então, aqui é uma atividade de gerenciamento onde você vai cuidar se tudo que foi produzido foi feito de forma correta, se não está faltando nada. É um refinamento, né, que você faz os requisitos e é uma tarefa que você faz sempre. Não é só aqui no início do processo de desenvolvimento de software. Ok, a gente viu aquelas atividades ali da engenharia de requisitos e a gente viu que a primeira coisa que a gente faz ali, depois do estudo de viabilidade, é o levantamento dos requisitos. A gente já chama de elicitação de requisitos, levantamento de requisitos, descoberta de requisitos, também a gente ouve falar, que é quando a gente vai saber quais são as funcionalidades que vão ser implementadas no software, quais são as restrições que ele vai ter. Então, a gente tem técnicas só para descobrir esses requisitos e a gente vai falar sobre algumas aqui. Tem sempre mais, tá? Para o levantamento de requisitos, o analista dispõe de algumas técnicas que são utilizadas de acordo com o perfil do cliente. Então, existem diversas técnicas, cada uma adequada para um cenário específico e dentre as comumente utilizadas, podemos citar as seguintes, né, que é entrevista, você pode fazer entrevista com o usuário, aplicar questionário com ele, fazer uma prototipação, né, fazer análise de sistemas similares, e aí você tem que escolher qual dessas se adequa ao teu perfil. Pode escolher até mais de um tipo, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, a primeira técnica para descobrir requisitos, a gente tem a entrevista. A entrevista pode ser formal ou informal, são com os stakeholders, ou seja, todas as pessoas que participam daquele sistema são stakeholders. Tanto quem vai usar, quanto quem vai pagar por ela, tanto a equipe de desenvolvimento, o chefe que vai gerenciar todo esse processo, todo mundo que está participando ali do processo de desenvolvimento da ferramenta são stakeholders, né? Então, as entrevistas são feitas com essas pessoas, geralmente é feito, né, nesse caso, os stakeholders específicos são os clientes, os usuários daquela ferramenta. São parte da maioria dos processos de engenharia de requisitos. E ela pode ser de dois tipos, fechadas, em que o stakeholder responde perguntas pré-definidas, né? Você vai fazendo umas perguntas aí para ele, ou pode ser aberta, em que não existe agenda pré-determinada. Você chega lá e começa a conversar com ele, e vai fazendo as perguntas, tá bom? A outra que a gente tem é o questionário. Então, o analista, nesse caso de requisitos, ele desenvolve um questionário e envia para o cliente responder. O cliente que é um stakeholder. Através dessas respostas fornecidas, são elaborados os requisitos. É útil quando não é possível, né, realizar uma entrevista pessoalmente com o cliente ou se tem diferentes usuários em locais diferentes. Pode ser. Né? Então, você acaba enviando esses formulários. E tudo isso, pessoal, é para você começar a entender melhor o que você vai ter que desenvolver no seu sistema. Tá? Você vai levantar os seus requisitos.
É uma boa opção para sistemas simples, porém pode se tornar inviável para sistemas mais complexos, com muitos recursos e regras de negócio. Bom, a outra técnica é a prototipação, né? Que é quando você faz ali uma prototipação, ela pode ser, tem uma tela bem próxima do que vai ser o software, pode ser só um desenho também. Temos várias ferramentas para prototipação. E pode ser, inclusive, versões do sistema já utilizando as tecnologias mesmo que vão, de fato, funcionar com o cliente. Tem várias formas de fazer prototipação. Então, a prototipação é uma técnica de validação de requisitos, também pode ser utilizada como validação, né? Ou seja, já tem alguma coisa implementada, tu vai mostrar para o cliente vai falar, é realmente isso que eu quero, não é isso que eu não quero. Então, por isso que é de validação. E também pode ser utilizado como técnica de levantamento de requisitos. É utilizado em cenários onde os requisitos obtidos são muito vagos ou não tão claros. O protótipo é apresentado ao cliente e este valida se o protótipo está de acordo com o que ele deseja ou não. A vantagem é que o cliente tem uma prévia da solução final, tá? Se nesse caso, pessoal, for um protótipo mesmo já, por exemplo, em HTML, por assim dizer. Tem alguns protótipos que são bem mais simples, são só desenhos mesmo, como esse que está aqui na tela, entendeu? E pode validar ou solicitar alguma mudança, permitindo a correção imediata e não durante o desenvolvimento do software, né? A gente tem o desenvolvimento incremental que ele usa esse conceito de protótipo. Então, toda vez quando você vai desenvolvendo uma funcionalidade, você mostra o protótipo para o cliente, ele valida, ele diz o que tem que ser feito, você vai num outro incremento, você adiciona novas funcionalidades e mostra para o cliente de novo, né? Isso é um processo de desenvolvimento de software incremental. E uma outra bacana também, às vezes você vai desenvolver um sistema em que já tem outros sistemas parecidos. Então você não precisa reinventar a roda. Faz análise de sistemas similares para saber quais são os requisitos que aquele sistema tem que ter. Por exemplo, se você tem um software de desenvolvimento acadêmico, você quer desenvolver ele, você sabe que já tem vários softwares por aí. Então, vai lá, estuda esse software, vê quais são as funcionalidades que ele tem que ter turma, tem que ter professor, módulo turma, como cadastrar uma turma, como inserir um aluno. Então, todas essas coisas você começa a estudar sistemas similares e começa a montar os teus próprios requisitos que tu vai desenvolver na tua ferramenta. Tá? Então, além dessas que eu apresentei, a gente tem outras também. Reunião em grupo, né? Tem cenários, né? Que a reunião em grupo onde todo mundo senta e começa a falar, né? Sobre o software. Tem esse cenário, exemplos reais de como o sistema pode ser usado. Tem o caso de uso, né? Que é diagramação. Então você pode fazer os casos de uns bonequinhos ali, já começar a entender as funcionalidades. Pode usar também etnografia. A etnografia é quando você vai no próprio ambiente, por exemplo. Tem uma farmácia aqui na esquina de casa que ela não tem um software para vender o remédio. E eu vou desenvolver esse software para ela. Eu vou para lá e fico observando como o farmacêutico trabalha, né? E aí, a partir daquilo, eu começo a anotar os requisitos. Tá bom? Aqui foi algumas referências que eu coloquei para fazer essa aula.